Irmãos, eu também quero agradecer ao Léo hoje pela manhã, que a melhor coisa é você vir ensinar e haver uma testificação. Quando há uma testificação, para nós é uma vitória, porque o Espírito, ele fala com um, e nós somos corpo. O Espírito fala com um e com outro a mesma coisa. Então, quando eu estava preparando a paraxá, falei, meu Deus, eu vou voltar outra vez com a história da bola, e o Espírito me mandando retornar para falar outra vez, para que haja uma fixação de aprendizagem. Então, o professor repete o tempo inteiro, ele só muda o livro da Bíblia, mas é a mesma coisa praticamente. Então, para que nós venhamos aprender. E o Léo veio pela manhã confirmando tudo, introduzindo a primeira paraxá da semana de forma maravilhosa. Então, eu coloquei aqui no meu assunto, assim, urgência, esvaziar a bola, né? É urgência, isso. Então, nós queremos começar no Salmo da Paraxá, lá no Salmo 139. É o Salmo da nossa Paraxá, da primeira Paraxá do ciclo, Bereshit. O Salmo 139, os dois últimos versículos, o 23 e o 24. Então, nós temos aqui, na nossa tradução, nas traduções habituais, nós temos urgência para entender essas coisas, por causa do caos estabelecido. Sonda-me, ó Elohim, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui, o salmo da nossa paraxá é esse. Aqui é mais próximo a uma tradução original, com as palavras sem tanta mudança, diz assim, sonda-me, El, penetra meu coração, examina-me e penetra meus fantasmas. Olha a diferença. Sonda-me, ó Elohim, e penetra. Conhecer é penetrar, no hebraico é penetrar. Penetra o meu coração. Penetra-me, prova-me e penetra os meus pensamentos. E vê se há a estrada do ídolo, olha aqui, no versículo 24, e vê se há em mim algum caminho mau nas nossas traduções. Aqui eu tenho, e vê se a estrada do ídolo está em mim. E vê se a estrada do ídolo está em mim. Conduze-me pela estrada de perenidade. Então, nós temos duas estradas aqui no versículo 24. A estrada da morte, que é a estrada do ídolo, e a estrada da vida, que é a estrada de perenidade. Duas estradas. Então, nós temos urgência de entender essas estradas, essas duas estradas, esses dois caminhos que ele ministra para nós. Por quê? Por que é urgente? Urgência é aquilo que não se pode ser adiado ou retardado. Por quê? Ele falou pela manhã, por causa do caos estabelecido. Você sabe que é um caos verdadeiro que nós estamos vivendo, né? Mortes, drogas, craques e violência e uma corrida desenfreada para ganhar dinheiro, para sobrevivência cheia de bens, cheia de riquezas, cheia de coisa, e isso tem tornado as nossas estradas e com idolatria. Não é verdade? Então, não podemos retardar uma tomada de posição. É tempo de agir, ó servos, por Adonai. É isso que ele está falando. Então, você e eu precisamos ser precisos, sem demora. Impor-se imediatamente como servo, deixar Adonai penetrar em você e em mim. Portanto, urge patrulhar a estrada. Presta atenção no que eu disse. Urge, é urgente. Patrulhar a estrada. Que estrada? A estrada da pastora Sandra é a sua estrada. Porque o salmista diz aqui, ó, vê se a estrada do ídolo está em mim. Vê se a estrada do ídolo está em mim. Se eu estou andando pelo caminho do ídolo. É isso que ele pede a Elohim, aqui no Salmo da Paraxá. E conduze-me pela estrada de perenidade. Então, urge vigiar a estrada da vida.
Você tem que colocar guardas. Eu pus guardas em teus muros, ó Jerusalém. É aquilo ali. Vigiar a estrada, a sua própria estrada. Isso. Colocar guardas, patrulhar. Então, o discurso continua com essa expressão pop, que às vezes dá um pouco de incômodo na gente, né? Essa expressão popular, que é bola cheia. Por quê? Porque a bola é qualquer objeto esférico. A bola de futebol. Você vai entender perfeitamente. Eu anotei aqui algumas expressões populares que diz boa bola, é boa piada, é um gracejo. Não ser bom da bola é ser meio amalucado. É isso, não ser bom da bola. Os dicionários dizem isso. Dar bola é mostrar interesse, né? Levar bola é receber suborno. Ser bom de bola é jogar bom futebol, que os amantes do futebol sabem, eu não entendo nada de futebol. E a bola cheia é estar inchado. Aumentado, inchado, aumentado de volume. O adjetivo é entumecido, envaidecido, orgulhoso. Por que o Eterno está ministrando isso para nós? Porque a Beita Tefilá Rehovot, para onde nós vamos? Depois de toda aquela obra física, realizada, restaurada, vai chamar muita atenção. E o nosso coração pode se tornar envaidecido. Então, antes de subir, nós precisamos esvaziar-nos, né? De nós mesmos, deixar de ser entumecido, envaidecido, orgulhoso. É isso que é bola cheia, que o Eterno está falando. Espiritualmente, é estar aumentado de volume, né? Envaidecido, orgulhoso. É igual comer um naco de carne envenenada, estar de bola cheia. É igual comer um naco de carne envenenada. É aquela carne, aquela bola que se dá aos cães para matá-los. Então, estar entumecido, de bola cheia, envaidecido, orgulhoso, espiritualmente é a mesma coisa que você, é igual a você dar um naco de carne, aquela bolinha de carne com veneno para matar os cães. De tão mal que é. De tanta sujeira que é, de tão criminoso que é. De tão criminoso é estar com a bola, espiritualmente, biblicamente, estar com a bola cheia, envaidecida. O Eterno, quando nós dissemos que ele evoca para si o julgamento, e não tem, o Léo pela manhã usou a expressão e diz, não tem mais recurso, é isso no jurídico? No direito? Não existe mais recurso. Não tem mais como recorrer. Não adianta ir ao Supremo Tribunal. Não adianta ir à Suprema Corte. Ele já foi... Como? Já foi transitado e julgado. Ele vai agir. Ele vai corrigir. É isso, porque passou o tempo. Deixaram passar o tempo. As duas casas deixou passar o tempo. Então, já transitou e já foi julgado. Transitou em julgado, Roberta me corrigindo. O Eterno vai tornar as bolas cheias em bolas murchas. De várias maneiras. Murchar é humilhar-se, abater a força da carne, abater a força da carne, para que o homem ou a mulher possam confiar somente no Eterno. Essa semana ele nos falava o Salmo 115, a Ritone me chamou a atenção. Olha aí na sua Bíblia, no Salmo 115, para você ver como ele usa aqui no Salmo 115, do versículo 9 ao versículo 11. Ele diz assim, sobre a confiança. Por que ele vai fazer murchar? Ele vai fazer murchar, essa questão está estabelecida. Vai acontecer. Se você não quer acreditar, problema seu, vai acontecer. Olha só, confia, ó casa de Israel, no Eterno. Por quê? Porque ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, a casa sacerdotal.
Confia no Eterno, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Eterno, confiai no Eterno, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, todos, os sacerdotes, a comunidade de Yeshua, a casa de Israel, todos nós precisamos confiar no Eterno. Por quê? Porque nós não podemos confiar no braço de carne, senão eu estou entumecido. Eu estou orgulhoso, eu estou envaidecido, que aquilo que eu faço é alguma coisa de grande valor. Eu quero te mostrar que a Torá nos diz claramente os métodos que o Eterno vai utilizar. Nós estamos cantando esses métodos. Nós estamos cantando. Inclinai os ouvidos, terra e céus. Deuteronômio 32. Ouça bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, gotejai minha lição. Destilai o meu dito como orvalho. Inclinai os ouvidos, terra e céus. Ouçam bem os dizeres de minha boca. Como aguaceiro, gotejai minha lição. Destilai o meu dito como orvalho. Como a erva que se curva com a torrente, como gotas de água sobre a relva, clamaremos o nome de Adonai, engrandeça a nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todas suas estradas são justiça. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. É o Emuná, Vein Avel, Tzadik, Veiacharu. Ele é a verdade, o El da adesão, sem maldade, justo e fiel. Olha para a sua Bíblia no versículo 2. Que você está cantando juntamente conosco, tudo isso, nós estamos trazendo sobre nós aquilo que nós precisamos nos tornar com as águas, que vão cair dos céus. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Aí você vai ver os métodos aqui, são 4 métodos. O aguaceiro é o primeiro, ó. Goteja a minha doutrina como a chuva, como um aguaceiro. Você pode ter o aguaceiro, a imagem da Torá escrita aqui na sua mão, que você tem. Então, minha lição goteja como o aguaceiro. Quando o aguaceiro cai, ele vai fazer o que naturalmente? Fecundar a terra. Então, é aquilo que é óbvio, é aquilo que não requer explicação, isso que é óbvio. Quando vem o ensinamento, as águas dos céus, a ordem é goteja a minha doutrina, ensine a minha doutrina. Como a aguaceira, ela vai cair porque a palavra não voltará vazia, diz o profeta Isaías. Então, eu canto e não creio, o aguaceiro vai cair e vai produzir alguma coisa. É aquilo que é óbvio. Então, se a bola está cheia, naturalmente ela vai se esvaziar. Ó, se ela ficar aqui pendurada até sábado que vem, essas bolas que estão muito cheias vão esvaziando. Ó, é o envelhecimento, vai te tornar de bola vazia. O aguaceiro. Simbolizado por essas 3 bolinhas aqui, ó. Se essa bola ficar aqui, semana que vem ela já está mais vazia assim. Depois mais assim, depois totalmente vazia. Esse aguaceiro que cai, essa doutrina que cai, para poder produzir em nós o quê? Para produzir em nós isso aqui. Então, a perda das forças físicas tendem a você que ouve a palavra, a te tratar e a mim, para que venha fecundar a terra, para que o seu coração, que é a terra, seja fecundado pela palavra, porque a minha palavra não voltará o quê? Vazia.
O segundo método que você tem aqui no versículo 2, destile o meu dito como orvalho, é o orvalho. Meu dizer é líquido como orvalho. Enche para mim um de vocês dois um pouco, essa bola. Isso. O Chiquinho está lembrando bem. Nesse próprio capítulo 32, o Eterno fala que Israel engordou, encheu. Eu nem tinha visto isso. Não deu nem tempo. Tá bom, meu filho. Engordou e deu coisa. Mais à frente aqui, ó. Quer ver? Olha aí para você ver. Versículo 15. Foi ótimo você ter lembrado. Engordou, ficou cheio, né? Engordou Jesurum, deu coices. Engordou-se e engrossou-se, cobriu-se de gordura, deixou a Elohim que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Então o Eterno espera que, se a bola está cheia demais, o aguaceiro, o envelhecimento dela vai chegar a fecundar essa terra que é o meu e o seu coração. O meu dizer é líquido como orvalho, é a Torá que é colocada na boca. É a palavra, irmãos, é a palavra que eu e você fixamos através de métodos, pela repetição sistemática. Tem versículos que você já decorou, e eu também. Esse método regula e mantém dia após dia a vida em nós, pela palavra que você já fixou, pela repetição. Então, ele vem tratando, matando a nossa natureza carnal lentamente assim, ó. Vem esvaziando a bola, ó. Aos pouquinhos é o orvalho, ó. Porque ele cai totalmente diferente do aguaceiro. O orvalho é algo aparentemente bem menor. Por quê? Em relação à chuva, o aguaceiro. Por quê? Porque o orvalho chega no período das secas, que você vai lá e vê a vegetação, o orvalho vem para conservar a vegetação. Então, ele vai esvaziando a bola, ó, aquela bola, o método é o orvalho, ó, que vai devagarzinho com ela, ó, em todo o período seco. Está lá as águas, que através do orvalho, pouquinha água, que te dá a aparência que ela não tem nenhum valor, mas ela tem muito valor. Ela está mantendo a planta viva no período da seca. É isso aí que o orvalho faz. Senão, aquela vegetação se queimaria. E aí vai esvaziando. Porque se mantivesse cheio, entumado, né, orgulhoso e tal, ó, vai lentamente. É o segundo método. O primeiro é o aguaceiro. O segundo método é aquele versículo que você já decorou sistematicamente. Eu também. Você está vendo que a bola está esvaziando lentamente, né? Por quê? Aqui, através do envelhecimento físico, né? Você tende a esvaziar-se, as forças decaírem. Eclesiastes descreve isso muito bem. E aqui agora é pelo orvalho, período onde você manteve a palavra gravada no seu coração, aí você começa no período de muita necessidade, você vai lançar mão daquela palavra. Porque a seca tem que manter a erva verde. Então, esse é o método, né? Para que a vegetação não venha a queimar. Então, ele espera que aconteça isso conosco. Ó, de todas as formas, ele vai utilizar a palavra para poder nos ensinar. De todas as formas. É isso que ele está falando. Então, irmãos, nós não podemos perder esta oportunidade. Porque se você deixá-la passar, é igual o conhecimento volátil. Ele passa. Ele vem e passa. E você tem que pegá-lo. Porque, do contrário, você não vai experimentar o conhecimento, experimentar a penetração. Né? Então, o terceiro método, aqui na nossa Bíblia, como o chuvisco sobre a erva. Aqui fala das tempestades sobre a relva. A tempestade, ela nos pega de surpresa. São aguaceiros súbitos, que eles são trazidos por um vento violento e de curta duração. Então, geralmente a bola vai ser esvaziada assim. Viu? Como a bola vai ser esvaziada com a tempestade? Você quer que ela seja esvaziada assim ou quer que esvaziá-la de outra forma? Assim vai doer, hein?
Ó, eu estou com um alfinete na mão. Assim que a tempestade vai fazer. Viu? De uma só vez. Fala. A intenção de esvaziar a bola é para que ela volte a ficar cheia, mas cheia do Espírito. É isso. Quando você fura, não É tem isso. essa possibilidade. Exatamente. Exatamente. Você vai ver que com a tempestade você pode ser levado por ela. Você pode guardar algo no seu coração e não perdoar nem Elohim. Já passou o tempo. Olha o que eles estão falando. Já passou o tempo. Então, a tempestade, as águas tempestuosas, elas simbolizam as calamidades, os sofrimentos, os súbitos que nós somos acometidos. Eles causam as tempestades que vêm sobre a nossa vida, elas causam tumultos nos nossos sentimentos e nós ficamos desorganizados. É isso aí. Nós ficamos abatidos. E assim, nesse estado de enfraquecimento, que o Eterno nos faz saber os seus mistérios. Você se lembra o que o apóstolo Paulo diz? Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Essa é a lição, é a leitura espiritual. E esses são os métodos do Eterno que estão prontos para serem utilizados. Por quê? Porque ele vem falando, ele vem ensinando todos os métodos para que nós venhamos a manter a palavra. Então, ele só vai conseguir penetrar, se ele conseguir penetrar desta forma aqui, é no enfraquecimento total. Ele vai penetrar. Vai penetrar em nós para nos abater e nos convencer para nos fecundar. Nos convencer para nos fecundar. Pastora, é o exemplo do próprio Paulo. Paulo, quando ele era Saulo ainda, ele teve que ser abatido. Exatamente. Para que depois ele pudesse dar frutos. É isso. Frutos de arrependimento. Então, essa é um exemplo claro disso que a senhora está falando aí. Exatamente. Ele teve que ser abatido repentinamente. Vem uma luz sobre ele e o cega. Porque ele tinha conhecimento em excesso. O conhecimento, ele tinha conhecimento, ele não tinha penetração. Vocês vão entender isso agora mesmo. Por isso que o Eterno falou que luz demais cega. Então, a intenção do Eterno é fecundar-nos, para que nós venhamos a dar frutos, convencer e nos fecundar. O quarto método aqui é a borrasca. E como gotas de água sobre a relva, diz a nossa tradução. Habitual, como borrasca sobre a relva. Essa borrasca, irmãos, ela é um temporal com ventania. 120 km por hora. Fica alguma coisa de pé? Sai voando placa para tudo quanto é lado, bate na cabeça do outro. E não é assim? Temporal com ventania. Aí já é o ciclone, então. Não é verdade? Então, esse temporal com ventania é violento, é a borrasca, e de pouca duração. Mas ele faz curvar a erva. Ele vai fazer curvar. Esse tipo de revelação pelas águas, acompanhada de ventania, ele vai fazer curvar isso aqui, ó, que não curva. A cerviz. Isso aí. O símbolo desse temporal com ventania, que é a borrasca, o que vai acontecer? São as ocorrências súbitas, contrariedades e desgostos que nós temos. Contrariedades e desgostos. Você está vendo que se trata de mim mesmo e de você mesmo. Posso. Esse temporal, você mesmo já esteve aqui, já ouviu, foi embora, passeou, graças a Deus voltou. Para o Eterno poder fecundar e fazer dar fruto. Porque nós precisamos tomar tenência na vida, irmãos. Nós vamos ouvir a vida inteira e queremos comer sempre a vida inteira, não vamos tomar providência de nada, não. Nós precisamos tomar jeito. O temporal com ventania, ele é de pouca duração, mas ele é capaz de te fazer você e eu nos curvar.
É esse método que vai estar. São métodos muito ruins, são ocorrências súbitas, com contrariedades, com tudo isso. A contrariedade é a oposição entre duas coisas. E às vezes é você mesmo que está se opondo para que você ande na estrada da vida. Por quê? Por causa das nossas fraquezas. Nós queremos uma coisa que Elohim não quer. Os teus caminhos não são os meus caminhos. O plano do homem não é o plano de Elohim. Eu preciso entender que Elohim me quer bem. Que ele é um pai amoroso. Que se eu peço um pedaço de pão, ele não vai me dar uma víbora. Ele vai me dar pão para comer. É isso que eu preciso entender. Então, irmãos, os obstáculos, o descontentamento que eu mesmo crio para mim. Então tem que vir uma violência de um temporal para curvar a minha cerviz. É isso aí. Ela vai curvar-se. Aqui, ó. Aqui, ó. Só aquecido. Quer ver o que vai fazer com a bola? Só aquecido. Pus fogo nela, não. Vou fazer outra vez, vocês veem. O fogo. O temporal com violência, violento, que demora pouco, é assim que ele vai fazer com a bola. Viu outra vez? Então é assim que nós precisamos entender, é dessa forma, precisa disso. Precisa disso aí? Não precisa, irmãos. Não precisa, por quê? Porque o fogo vai corrigir, vai emendar, vai endireitar. O fogo não só destrói, ali estava aquecido só o fósforo. Para quê? Para que eu possa ser fecundado. Eu e você venhamos a dar frutos. Porque se não der fruto, o que Yeshua diz? Esse hebreu Yeshua é duro. Tem que cortar a árvore. E lançar os seus ramos no fogo. Não é? Volta lá no Salmo 139, no versículo 24. Eu fiquei muito encantada com o Salmo 139, quando o salmista tem a coragem de dizer, no versículo 24, ele diz, e vê se a estrada do ídolo está em mim. E vê se a estrada do ídolo está em mim. Hein? E o Eterno viu e achou em Israel. Em Davi, em mim, em nós, em você, e viu que há o ídolo. E viu que há o ídolo. Conduzem pela estrada de perenidade. Por isso que a bola precisa estar vazia. Vazia da carne, cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Para que eu e você não andemos na estrada do ídolo. Por quê? Volta aqui, ó, a página aqui no Salmo 115. Por quê? Por que eu não posso andar na estrada do ídolo? Eu vou te mostrar aqui. Por quê? Versículo 4. 115, 4. Até o 8, olha aqui. Porque os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos do homem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Esses são os ídolos. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Você não ouve, você não vê nada. Porque é um morto vivo. Morto espiritualmente. Morto espiritualmente, né? Olha a nossa Haftará, Isaías 42, para você ver o que diz. Por isso que o salmista, aqui no Salmo 115, ele diz, confia, ó casa de Israel, no Eterno. Confia, sacerdotes, no Eterno. Confia no Eterno, é isso que ele está falando. Olha aqui Isaías 42, para você ver uma coisa comigo. É a nossa Haftará. Olha o versículo 8 e 9 da nossa Haftará. 8 e 9. Eu sou o Eterno, este é o meu nome. A minha glória eu não darei a outrem. A outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, se você cria um ídolo para você mesmo, ou você é o próprio ídolo colocado na sua estrada, Eterno não dá glória a nada disso. Ele é ele, pronto, acabou.
Vede as primeiras coisas se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, eu vou-los faço ouvir. Olha o versículo 18, 19 e 20 desse mesmo capítulo. Surdos, ouvi. E vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego, como meu amigo, e cego, como o servo do Eterno? Tu vistes muitas coisas, mas não aguardastes. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. Esta semana, nós demos o almoço, a congregação prometeu dar um almoço à Associação dos Funcionários Públicos, porque semana passada nós assinamos a escritura. Então, nós prometemos almoçar com eles. Muitos deles são idosos, quase toda a diretoria da associação. Então, nós tínhamos aqui uns 20 e poucos deles, né, almoçando com a gente, até mais. Então, nós fizemos só uma introdução, muito rápido, explicando para eles aquilo que eu já expliquei a vocês. Por que eles achavam que nós queríamos aquele lugar? Porque tinha ouro ali no solo, foi o que eles imaginaram. Então, por isso que nós queríamos aquele lugar, trocar esta casa por aquela casa quebrada. Só pode ser porque tem ouro aqui no solo. Não é lá no solo, lá, eles achavam. Porque muito quebrado, muito destruído, por que nós fomos explicar. Aí nós falamos para eles juridicamente. A quem pertenceu aquele imóvel, ao seu José Jacob Saad. Um judeu libanês. Ele e Dona Matilde. Dona Matilde, depois da morte do seu José, isso está em cartório. Isso é transição de posse de terras. Não é de quem passou ali e morou ali. Não. Então, Dona Matilde vende para o seu Camargo. Camargo era um advogado em Vitória, muito famoso aí. Isso está ele ficou 1 ano só com o imóvel, eu contando para a Associação dos Funcionários Públicos. Quando a associação compra, foi em 1963, né? 63, a associação compra o imóvel. Aí eu mostrei para eles que o imóvel ficou desocupado 49 anos. Desocupado sem transição de terras jurídicas, em cartório que nós estamos falando. Irmãos, aí nós falamos, aí vocês venderam para nós, no jubileu. Porque nós temos direito à posse da terra e à posse do imóvel, porque nós somos descendência de Abraão, dos nossos pais, judeus. Nós temos direito de posse da terra. Irmãos, alguns deles falaram, meu Deus, como nós fizemos, como nós viemos a nos opor a isso. Eles entenderam. Então, essas são as maravilhas que o Eterno faz no meio de nós e que vocês aqui na congregação não se atentam. Não se atentam aqui. O Eterno fazendo, se manifestando, penetrando continuamente, ninguém atenta. O ímpio estava ali quando eu disse há responsabilidades para... Ou havia responsabilidade para vocês e responsabilidade para nós. Como Deus deu mandamentos a Faraó, deu mandamentos a Israel para deixar o Egito. Não foi? É assim que diz a Torá. Eu falei para eles. A responsabilidade de vocês finda aqui. Porque vocês cederam e venderam o imóvel para nós. Eles não poderiam vender para ninguém mais, mas para nós. Para que se cumpra a palavra de Elohim. Olha o privilégio para essa congregação entrar ali em jubileu. Misericórdia. O presidente é o Almir, que quando Deus quer uma coisa, não adianta ninguém se opor. É a porta que o Eterno abre, ninguém fecha. Não é, meu filho? A porta que o Eterno fecha, ninguém abre. Ninguém. Não adianta. Não adianta. Então, irmãos, nós temos que olhar para isso aqui que o Eterno está dizendo. O meu servo é cego. Ele é surdo. Isaías diz, quem é o cego, senão o meu servo? E surdo, senão o meu mensageiro, quem eu envio? Nós, ele está falando de nós. Ele diz, tu vistes muitas coisas, mas não as guardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, não ouves. Irmãos,
nós temos que patrulhar a nossa estrada. Pôr guardas, patrulhar a estrada e pedir a Elohim, ver se a estrada do ídolo está em mim. Essa é a nossa oração. Então, no Gênesis 3, você vendo na nossa paraxá, nós temos a queda do homem. O diálogo entre a serpente e o homem no paraíso. Você já conhece isso muito, muito, muito. Então, nós podemos entender paraíso como um jardim de delícias. Não é assim? Onde Elohim de Israel colocou Adão e Eva, lugar de delícias. Lugar onde a gente se sente bem. Eu costumo dizer que se o Eterno nos mandar lá para o Rio, não para o complexo, mas para a favela da Rocinha, vai ser bom para nós, porque Ele mandou. Porque aonde Ele nos colocar ali que é bom, não é onde eu quero estar, não é onde eu me sinto bem. Que infantilidade. Que infantilidade, não é onde eu me sinto bem. Então, eu quero te dizer que não há paraíso sem serpente. Fala para o seu irmão. Não há paraíso sem serpente. Tá? Você já fez a leitura, né? Não há paraíso sem serpente. Então fica lá. É aqui que eu estou me sentindo bem, com certeza foi aqui que Elohim me colocou. Não. Você tem que se sentir incomodado para que eu e você nos levantemos e tomemos tenência com a nossa estrada. Não é verdade? Então, no meio do relato do Gênesis 3, como também no Éden, situa-se o quê? A árvore da penetração. A árvore da penetração, não é? Que dá àqueles que comem o fruto o poder de penetrar o bem e o mal. Vamos lá ver? Na nossa tradução está assim, ó, Gênesis 3, no versículo 5, olha só, Gênesis 3, no versículo 5. Olha como está na nossa tradução. Não está penetrar, está conhecer. Não é? O versículo 5. Porque Elohim sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal, penetrando o bem e o mal. Não é? Então, o verbo penetrar significa aqui, volta, segura, deixa aqui e vai comigo lá no Salmo outra vez. Salmo 139, o Salmo maravilhoso da nossa paraxá. Salmo 139. Olha para você ver o versículo 23. Volte no versículo 23, para que eu e você possamos ruminar isso aqui. Sonda-me, sonda-me, ó Elohim, e penetra o meu coração. Aqui está, prova-me, examina-me e penetra os meus pensamentos. Então, lá no Gênesis 3, você encontra uma árvore, que ali aquela árvore está a árvore da penetração. Porque aqueles que comem do seu fruto têm o poder de penetrar aonde? O bem e o mal. Não é? Então, quando Elohim diz assim, quando o salmista diz assim, sonda-me, e penetra o meu coração. Examina-me e penetra meus fantasmas. É uma imagem ilusória que eu tenho das coisas, eu e você. É uma imagem ilusória que nós temos de Yeshua HaMashiach. Que a igreja tem, uma imagem ilusória de um Salvador bonito, de olhos azuis, cabelo loiro, vestido de Barbie muitas vezes, vestido do jeito que eles querem vestir. Não é verdade? Menos um hebreu trabalhador, franco, direto, que diz sim, sim e não, não. Aí nós tentamos manipular isso aí com os nossos fantasmas, com as nossas ilusões. Fantasma que eu crio, que às vezes eu mesmo fico com medo de mim mesmo. Eu tenho terror. Não é? O produto da minha imaginação. Sonda-me, prova-me, e penetra-me, examina-me e penetra os meus fantasmas, as minhas imaginações, as minhas alucinações, representada por figuras que as crianças
Você mesmo tem figura na sua camisa horrorosa, que precisa se ver livre delas. Do rock, disso e daquilo. São figuras horrorosas, tremendas, diabólicas, de chifre, de tudo. Imaginação diabólica que traz terror, fantasia, bobagem, que não vai produzir em nada em mim, vai me destruir. Vai me destruir. Esta oração do salmista, é isso aqui, examina-me. Faz-me um exame interior, penetra em mim, Elohim, e arranca de mim os meus fantasmas, as minhas loucuras, as minhas doideiras que eu crio. Eu não estou falando do meu irmão, eu estou falando de mim mesmo. Ele está clamando, é por ele. Ele está clamando por ele. Aí eu começo a ver vultos, mortos. Eu tenho alucinações sobrenaturais, eu vejo entidades, começo a ter aparições. Tudo isso. Mas eu não sou espírita, eu sou crente. Quando eu acho que nessa ilusão, Elohim vai responder a minha oração só para me satisfazer os meus desejos. Irmãos, nós precisamos melhorar. O verbo penetrar significa conhecer por experiência concreta. Conhecer por experiência concreta. Experimentar. O verbo penetrar é mais próximo do hebraico do que conhecer. Nas nossas traduções habituais, você vai encontrar, no lugar de penetrar, conhecer. É isso. Você perde e eu perco. Aonde? Em entendimento. Por quê? Porque a nossa tradução usou o quê? Um eufemismo. O que é um eufemismo? É substituir uma expressão dura. Nós somos artistas em fazer isso. Por algo, praticar um eufemismo. Deixar de usar o verbo penetrar no hebraico e usar o verbo conhecer. Eu perco em entendimento. Por quê? Porque penetrar parece algo duro, parece algo chulo, sujo, qualquer coisa assim. Porque você acha e eu acho. Mas no hebraico não é. Por quê? Porque você precisa entender isso. Eu estou trocando uma expressão rude, chocante, por uma expressão mais suave. Conhecer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da penetração do bem e do mal. Você conhece muito bem quando você troca uma expressão por algo mais agradável. Você já viu a expressão que eles estão trocando aí agora? Favela por complexo. Vocês já viram? Hein? Comunidade também. Você sabe o que é favela, não sabe? Uma aglomeração de casebres nas grandes cidades, em alguns lugares. E o que é complexo? Contém diversos elementos diferentes e combinados de maneira não clara. Uma coisa totalmente confusa. Contém vários elementos não combinados, diferentes juntos. Coisa confusa. Ou então um complexo industrial. Só se for de produção de quê? Aí você entendeu o que é eufemismo. A troca de uma palavra mais pesada, chocante, rude, por uma mais suave. Biblicamente, mudar o verbo, a expressão para outra mais suave, é dificultar grandemente o meu e o seu entendimento. Grandemente. O verbo penetrar possui uma clara ambivalência. O que é ambivalência? Duas significações. Clara. Primeira significação. Frequentemente o verbo penetrar é empregado nas relações entre casais legítimos. Vamos ver isso em Gênesis. Gênesis 4, dentro da nossa paraxá. Gênesis 4. Porque nós estamos falando da penetração da árvore do bem e do mal. Aqui você vai ver que eu disse, frequentemente o verbo penetrar, ele é empregado nas relações entre casais legítimos. Olha aqui, Caim e Abel, né? O título aí. Conheceu Adão a Eva, penetrou Adão a Eva.
Tem gente que fica escandalizada porque eu falo isso aqui. Vocês estão sabendo que fica escandalizado? Você pode ficar escandalizado do jeito que você quiser. Porque eu vou te ensinar o que é correto. Para você poder entender. Também entre casais não legítimos. Passa a página da sua Bíblia aí. Por favor, em Gênesis 38. Gênesis 38. O verbo penetrar possui uma ambivalência. O que é isso? 2 significados. 38, 26. Olha aqui. Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a penetrou. E nunca mais a conheceu, diz aqui. É o mesmo verbo. Lá na penetração da árvore do jardim do Éden, do bem e do mal. É o mesmo verbo. Aqui, com casais, aqui é um casal não legítimo. Quando eu te mostrei Adão e Eva ali, um casal legítimo. Agora eu vou te mostrar a mesma expressão de penetrar em casos de homossexualidade. Veja aqui, em Gênesis também, no capítulo 19 de Gênesis, com a questão da homossexualidade. É o casal não legítimo. Capítulo 19, versículo 5. Para os casos de homossexualidade, o verbo é o mesmo. Chamaram a Ló e lhe perguntaram, onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os penetremos. Para que nós o conheçamos, tenhamos com ele relação sexual. É isso que ele está falando. Então, você viu aqui 3 casos, um legítimo, um não legítimo entre casais e entre homossexuais. O outro sentido do verbo penetrar é conhecer por experiência concreta. É conhecer por experiência concreta. O exemplo mais clássico que a Bíblia tem é Jó. Vamos lá? Capítulo 42. Quando Jó deixa, pela turbulência, pelas tempestades, pelo temporal, rapidamente que veio sobre a vida de Jó. Não foi assim que ele foi penetrado? Que ele conheceu Elohim. 42 de Jó você conhece muito bem. Até melhor que eu mesmo. Versículo 1 a 6. Então respondeu Jó ao Eterno. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. O que ele está dizendo? Eu não quero lutar contigo, Elohim. Eu não quero uma quebra de braço contigo mais. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele que perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Escuta-me, dissesse, eu falarei, eu te perguntarei, tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Ele foi penetrado por Elohim, ele conhecia Elohim por experiência. Não porque ele ouviu falar. Por isso, olha o que a penetração tem que produzir. Olha o versículo 6, o que a penetração tem que produzir. Abominar-se a si mesmo. Reconhecer quem você e eu somos. Pó. Que se nós formos estabelecer a nossa própria justiça, nós vamos errar. Se nós formos confiar no nosso braço, nós vamos errar. Eu tenho que conhecer quem sou eu. Eu me abomino, ele diz. Eu me arrependo no pó e na cinza. É isso que a penetração vai produzir. A penetração de Elohim em nós. É a penetração que produz, que produz a experiência concreta. O verbo conhecer, é isso que nós aqui hoje pela manhã, eu não sabia e precisava de conversar mais para eu poder entender, que eu estava vendo uma coisa no dicionário, mas eu fiquei em dúvida. O verbo conhecer evoca o conhecimento e seu resultado. O que adianta você saber todo o conhecimento que Elohim está fazendo ali e está fazendo com essa congregação se não tem resultado nenhum na sua vida? É conhecimento sem resultado. Olha aqui. Então, o verbo conhecer vai evocar. Quando você é penetrado, o verbo conhecer vai evocar um resultado. Na vida de Jó deu resultado. Ele se abominou
E ele se arrependeu, foi produzida a techuvá que você falou hoje pela manhã. Isto. Isto. Parabéns. Yeshua estava chocando os discípulos. Se vocês não beber sangue, irmãos, para judeu, e comer carne humana. E ele estava falando que eles precisavam deixar-se penetrar por Elohim. Era isso que Yeshua estava falando com eles. Então, o que é evocar? É trazer a lembrança para chamar, para fazer aparecer o resultado do conhecimento. Se ele nos deu tanto conhecimento com a Torá e está fazendo as coisas, está tornando o conhecimento em resultado físico palpável público, trazendo, até a Gazeta sabe, o jornal A Gazeta, o jornalista da Gazeta já tiveram com a gente. Só você que não sabe. Ele está se tornando conhecimento público, dando resultado. Então, é isso que eu perguntei a ele. No direito, o que é evocar? Ele diz, é tomar para si uma decisão. Elohim tomou para si aqueles 4 métodos para nos tratar. Para nos tratar. Porque o conhecimento que você já tem da Torá tem que dar resultado. Se você foi penetrado por Elohim, você se abomina e se arrepende e diz, não é o que eu penso e nem o que eu quero, é o que tu queres. É isso aí. O apóstolo Paulo vai lá. O apóstolo Pedro vai comigo lá em 1 Pedro, que eu quero ainda te contar uma história de um ilustre um ilustre cidadão da Bíblia. Um ilustre personagem bíblico. Eu quero te mostrar que ele deixou-se penetrar, mas sem resultado. Vou te mostrar. Você pode deixar-se penetrar, mas tem que dar resultado. Meu irmão, não há tempo mais para brincar, porque Elohim tomou para si. 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, o versículo 3. Pastor, só antes da senhora ler, só fazer um breve comentário. Faz à vontade. É o seguinte, quando há um processo em tramitação, o juiz que está julgando o processo, ele dá às partes, primeiramente, a condição de ser estabelecido um acordo. Ou seja, possibilita as partes de entrarem num acordo sem que o juízo seja imposto. Sem a justiça se impor. É o mesmo caso que o Eterno faz conosco. Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos, de nos abominarmos, de saber quem somos nós. Isso, porque a nossa vida é um processo nas mãos de Elohim. Amém. Para ser instruído. Amém. Né? E quando ele se encontra fechado, quando ele se encontra instruído, já está maduro para um julgamento. Nossa, Pai do céu, está vendo, Tá? Tiago? Então, ele nos possibilita a todo momento a esse acordo, né? Esse acordo. A essa possibilidade de uma techuvá. E quando nós não fazemos, aí vem a precipitação do céu sobre nós. Aí vem julgamento. As formas, né? Que ele tem, os métodos que ele tem de aplicação da justiça. Porque uma coisa eu sei, irmãos, a justiça ela não pede licença para chegar, ela se impõe, eu cheguei. Assim que é a justiça. Irmãos, então aqui Pedro diz assim, versículo 2, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então põe a guarda na sua estrada. Aqui, agora que já provastes que o Eterno é bom, agora que já penetrastes o dom celestial, é isso que ele fala, que já provastes. Já fomos penetrados pelo conhecimento. Penetrar é conhecer por experiência. Volta aqui, se é que tendes experiência, se é que conhecestes como Jó. Não sei o que nós estamos esperando. Olha Hebreus. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia em Hebreus 6. Olha o que diz aqui. Hebreus 6.
Olha aqui. É o versículo 4 de Hebreus 6. Olha bem. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e penetrados o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Elohim e os poderes vindouros, depois caem. Eu vou te mostrar um que caiu agora. Um personagem bíblico excelente, que é Gideão. Ele tomou a estrada do ídolo. Ele não pôs guarda na sua estrada. Vamos lá? Eu vou te mostrar como ele foi penetrado. Juízes, capítulo 6. Que o Eterno não está brincando conosco. Ele está nos falando e nos avisando. E nós temos que dar atenção. Trabalhar, manter a nossa casa, mas ouvir o chamado dele. Aqui você encontra no capítulo 6, aqui, a partir do versículo 11, o anjo falando com Gideão. Olha como Gideão é penetrado por Elohim. O anjo do Eterno veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Eterno apareceu, Gideão lhe disse: o Eterno é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Eterno é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Eterno subir do Egito, porém agora o Eterno nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. O Eterno olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu não penetrei a você para te dar o Espírito, para você livrar Israel? Foi isso que ele disse. A penetração em Gideão. O conhecimento foi dado a Gideão. Aí ele vai fazer a questão da lã ali. Olha o versículo 19. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de um éfa de farinha, pondo a carne num cesto e um caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Elohim. Uma oferta de manjares aqui. Porém o anjo de Elohim lhe disse: toma a carne e o bolos asmos e põe-no sobre esta rocha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Eterno a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Eterno e disse: ai de mim, Senhor Elohim, que vi o anjo do Eterno face a face. Ele foi penetrado por Elohim para fazer uma obra, livrar Israel. E ele livra Israel de forma maravilhosa. A derrota dos midianitas ali, dos descendentes de Quetura, a concubina de Abraão, é maravilhosa. Todo o capítulo 7 narra. Agora, veja o 8, capítulo 8. Eu vou te mostrar que Gideão parte, ele não vigia a sua estrada. Ele não põe patrulha na estrada. Ele vai partir. A sua estrada não vigiada será a estrada de ídolos. Eu estou falando para uma congregação que tem experimentado a penetração de Elohim. Hein? Não, ela não é uma empreitada. É. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamastes quando fosse pelejar contra os midianitas. E contenderam com ele fortemente. Porém, olha aqui, eu quero te mostrar, no capítulo 6, a primeira convocação que Gideão faz, que os efraimitas não tinham razão aqui pela reclamação. Olha, a primeira convocação está no versículo 34 do capítulo 6. Então, olha o 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. E então o Espírito do Eterno revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os abizeritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros, a primeira convocação, por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Elohim: se has de livrar Israel por minhas mãos, como dissestes. Aí ele vem com a história
da lã. Agora, olha a segunda convocação, está no capítulo 7, versículo 23. Então os homens de Israel e de Naphtali, de Asser e de todo Manassés foram convocados a perseguirem os midianitas. Então Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas, é o mesmo convite que está sendo feito a você, que está na internet, que está aqui, é o mesmo. É o mesmo. Depois você vai dizer, eu não fui convocado. Vocês são orgulhosos, fizeram a obra sozinhos. Não. Aqui, ó. Descei de encontro aos midianitas e tomai as águas até Bet-bara e também o Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e também o Jordão. Prenderam também os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb. Mataram Oreb, a rocha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Aí os efraimitas reclamam, né? O povo de Efraim. Versículo 2, Gideão vai responder. Porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele era descendente de Abiezer. E ele estava elevando a tribo de Efraim. Elohim vos entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Em guerra, mas perseguindo. Ele vence a batalha. Agora olha o versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, seja chefe sobre nós. Assim tu, como teu filho, o filho do teu filho, porque nos livrastes das mãos dos midianitas. Olha a resposta de Gideão, irmãos. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, não chefiarei, não ajudarei, não conduzirei vocês. Olha só, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Eterno sobre vós dominará. Olha só. Vocês sabem que é o Eterno que está sobre nós, mas tem que ter alguém físico que conduza, que dá direção. Ele rejeita, não deixa nem o filho, porque ele estava magoado. Parece muito bonitas as palavras de Gideão. Mas o interior estava massacrado de amargura, igual Mical. A mesma amargura de Mical. Ele desprezou o chamado. Desprezou. Olha o que ele faz. Ele lhes disse, uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os brincos de ouro do despojo. Olha só. E disseram eles, de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa a cada um deles e deitou um brinco do seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, a cadeia e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade. Olha o que acontece em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após dela. Direção errada. A qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Irmãos, mas um tropeço, porque ele tinha muitas mulheres, não sei quantos filhos, Abimeleque vai aqui agora fazendo um estrago. Ele não colocou patrulha na sua estrada. A sua estrada se tornou estrada de ídolo. Cuidado. É isso que o Eterno está nos avisando. Eu não tirei isso de trás da orelha. O Eterno, quem nos falou essa semana, tocou o Léo. É o mesmo problema de Mical. Não despreze aqueles que estão chegando. Ensine, acolha, mas tenha cuidado com eles. São crianças espirituais. Não se sinta grande, nem orgulhoso, nem nada por o Eterno ter dado o que deu, porque ele nos penetrou. Mas nós temos que patrulhar a estrada. E temos que dar resultado. O conhecimento tem que tem o seu resultado. Tem o seu resultado. O Eterno quer resultado do conhecimento. Ele quer resultado da penetração. É que sejamos fecundados
para darmos frutos. É isso aí. É isso aí. Ele tomou a estrada do ídolo, ele não retificou o traçado da sua estrada. Ele não se corrigiu. Ele não se emendou. Ele não se purificou. Foi isso. Apocalipse 22, quando fala ali da árvore da vida, a árvore da penetração do bem e do mal, capítulo 22, que é a nossa paraxá, a nossa Brita Hadashá, ali fala, lavou as suas vestes, das obras da carne, a roupa, então, com as obras da carne. Olha aqui, volta lá em Hebreu para nós encerrarmos Hebreus, no capítulo 6. Para nós encerrarmos. Olha o conselho aqui para nós, que fomos penetrados por ele. Precisamos de ter resultados. É toda sabedoria, toda submissão à palavra, ao eterno. Olha só. Olha aqui, olha o versículo 7 de Hebreus 6, porque nós lemos até o 6. A terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, aquela chuva lá de Deuteronômio 32, aqueles quatro métodos ali, que, olha aqui, o que ele está dizendo? E produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção por parte de Elohim, mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. É o caso de Gideão. Não deu resultado o conhecimento, a penetração. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Elohim não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra. E do amor que para com seu nome mostrastes. Pois servistes e ainda servis aos santos. Dá vontade de chorar, né? Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até ao fim, o mesmo patrulhamento na estrada até ao fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que o Eterno nos abençoe. Nos dê toda a graça. Em nome de Yeshua HaMashiach.